Olá, amigos na fé e visitantes do canal. Shalom, a paz do nosso amado Salvador, Yahushua, o Jesus, como a maioria aprendeu. Então, como viram no título, esse é um vídeo para falar sobre a tábua que encontraram no Monte Ebal. A tábua com o nome do Criador que encontraram no Monte Ebal. Muitas pessoas já podem ter visto isso, pessoas que se interessam por esse assunto, né? Pelo nome do Eterno e sua palavra. Então, o que chama atenção nessa tábua, né? Ou nesse achado arqueológico? Para quem não sabe, é um achado que consta da década de 80, tá? De 1980, quando foi encontrada. Porém, agora que veio estourar, né? Para o público esse conhecimento. Agora, por que ficou intitulada como tábua de maldição? Porque ela foi encontrada no Monte Ebal, e o Monte Ebal é um monte bíblico, onde o profeta Moisés, ou Moshe do hebraico, né, ordenou a tribos de Israel a profetizarem maldições sobre aqueles que não cumprissem a Torá ou os mandamentos do Criador. Isso encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 27. E eu vou ler aqui para vocês os versículos que falam sobre isso. No capítulo 27 de Deuteronômio, ou Devarim, né, do hebraico, a partir do versículo 11, temos o seguinte: Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim, para abençoar o povo, estes, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. Então temos aqui 6 tribos, né, sobre o monte Gerizim, para abençoar o povo, profetizar bênçãos sobre o povo. E no versículo 13 temos: e estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal, Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naphtali, mais 6 tribos sobre o monte Ebal. Então temos aí as 12 tribos de Israel, 6 sobre o monte Gerizim, para profetizar bênçãos sobre o povo, e 6 tribos sobre o monte Ebal, para profetizar maldições para aqueles que não cumpram a Torá, né? Ou os mandamentos da lei. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né, em uma de suas cartas, que nós não estamos mais debaixo da maldição da lei. Não quer dizer que a lei era uma maldição, mas a maldição vinha sobre aqueles que realmente não observavam a lei, não cumpriam a lei e pecavam, né? Então, a maldição é por causa do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo falava que não estamos mais debaixo de maldição por causa da graça, né, salvífica do nosso Salvador por nós, né? Seu sacrifício no madeiro nos trouxe um favor imerecido, né? Uma graça salvífica que nos ajuda, através do Espírito Santo, a viver os mandamentos. Então, por isso não estamos mais debaixo de maldição da lei, né? Mas a lei é boa, como ele também disse, o apóstolo Paulo, em uma outra carta. Então, neste caso aqui, no tempo da dispensação da lei, existiu esse ato, né, de profetizar bênçãos e maldições sobre o povo. Então, por isso que intitularam essa tábua aqui de tábua de maldição, porque foi encontrada no Monte Ebal. Então, está claro esse entendimento, né? Porque eles falam tábua de maldição, mas às vezes as pessoas veem isso e não compreendem a origem e por que intitularam assim. Porque foi encontrado em detritos, né? Uma pilha de detritos lá no Monte Ebal. Vocês podem ver aí uma imagem onde tem uma espécie de estrutura, né, com vários detritos. E aí é onde foi encontrado essa tábua de maldição, que ele é numa forma quadrada de 2,5 cm de largura e de altura.
Resumindo, eles não puderam abrir a tábua para não danificar, então ela foi enviada a especialistas para que pudessem ler o que está escrito dentro dela através de tecnologia, né? Descobrir o que estava escrito dentro dela e encontraram uma frase ou várias palavras, e dentro delas, entre elas, o nome do Criador em hebraico arcaico, né? Yud-Heh-Vav, na pronúncia do trigrama, porque temos nas escrituras o trigrama com 3 letras, Yahu, né? E o tetagrama, que é o YHWH. E encontraram dentro dessa tábua escrito o nome divino, Yud-Heh-Vav, né? E a pronúncia que era mais conhecida na época e que eu falo também há vários anos no canal, que é Yahu, que é o que encontramos como evidência nos nomes dos profetas, né? Como Jeremias, Mateus, que foi um discípulo também, né? Do nosso Salvador. E encontramos essa pronúncia nos nomes desses filhos de Israel, como também já expliquei em outros vídeos falando sobre o nome do Eterno. E como está em Mateus, Matitiahu, essa é a pronúncia que encontraram escrita na tábua. Porém, há uma divergência na datação de quando essa tábua foi produzida, né, ou feita, ou quando escreveram. Alguns acreditam que tem pelo menos 3.200 anos, porque foi encontrado lá no Monte Ebal. Mas não quer dizer que ela tenha realmente essa idade. 3.200 anos equivale ao tempo em que Moisés ordenou o povo a falar aquilo, ao tempo de Josué. E não é porque encontraram no Monte Ebal que tenha realmente essa datação. A maioria está datando com esse tempo, porém há uma divergência, onde outros especialistas datam de muito menos que 3.000 anos, mas cerca de 1.200 anos, de 1.200 a 1.400 anos, mais precisamente. E o conteúdo da tábua, né, o material dela, é equivalente ao material de outras tábuas ou achados arqueológicos que foram construídos ou fabricados na Grécia. Porém, encontraram essa tábua lá no Monte Ebal. Quer dizer que seja algo fraudulento? Não, porque realmente é um achado antes de Cristo, seja de 1.200 a 1.400 antes de Cristo ou 3.200 anos. Mas o que devemos entender? Que não quer dizer que essa tábua é parte da escritura sagrada, lá de quando as 12 tribos profetizaram, de quando aquelas 6 tribos profetizaram maldição sobre o Monte Ebal. O que está escrito na tábua em si não é a escritura sagrada. O que está escrito na tábua é como se fosse um contrato com alguém, baseando-se naquela fé, naquela base bíblica, né? Naquela passagem que foi falada sobre o Monte Ebal. O que está escrito? Existem 2 traduções que estão falando aí pela internet. Eu te amaldiçoo em nome de... Aí aparece o nome do Eterno. E a outra é amaldiçoado, amaldiçoado, amaldiçoado seja, né, pelo nome do Eterno. Aí aparecem as 3 letras ou o trigrama que compõe a fonética de Yahu. Alguns têm falado aí que seria Yahu, porque algumas pessoas de canais até grandes falam Yahu. E o povo de Israel, né, quando se refere a essa pronúncia, eles nunca falam Yahu, né? Assim eles dizem, eles falam Yahu. E alguns acreditam que a pronúncia verdadeira é esta. Porém, esses desconhecem, estão debaixo de uma ignorância da cultura de Israel, que é ensinada pelos rabinos, né, através do judaísmo, ao povo de Israel não pronunciar a letra Re, ou Rei, que é a letra
equivalente ao nosso H, que tem som de RR no hebraico. Por quê? Eles são ensinados a não pronunciar essa letra R, para que não pronunciem o nome do Eterno, porque o nome do Eterno possui essas duas letras, né? No tetragrama, por exemplo, YHWH. Então, temos que realmente essa cultura é ensinada em Israel, e as pessoas que vivem lá, tanto professores de hebraico como judeus, né, nascidos lá, eles têm esse conhecimento de falar Ial como o nome do ex-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, né? Eles falam Benjamin Netanyahu porque eles sabem que aquela pronúncia final é um composto das letras do tetragrama, então eles não pronunciam a letra R. Isso não prova que a pronúncia é Ial, mas eles seguem o que é ensinado pelos rabinos e pelo judaísmo como cultura da nação, como cultura do país, por isso que eles não pronunciam a letra R. Mas o som original, pelo que sabemos e temos de evidência do hebraico, é que a letra H, né, ou a letra Rei do hebraico, ela tem som de RR. Então a pronúncia correta é Iahu, dentro dessa base. E não quer dizer que é Ial, porque eles falam Ial. Então algumas pessoas dizem que o nome do Eterno é Ial e falam por aí, está propagando isso, porque desconhecem essa cultura e se ensina essa base dos próprios judeus que vivem lá na nação de Israel. Se forem procurar, quem acredita que é Ial vai descobrir isso, que eles são ensinados a não pronunciar a letra Rei quando vem aquela pronúncia do trigrama, para não falar o nome do Eterno em vão, como ensinam os rabinos. Isso é com a coisa deles, né? É o ensino deles, do judaísmo. Então, tendo isso, né, esse conhecimento esclarecido, a pronúncia é Iahu, como também tem falado nos vídeos sobre o nome do Eterno, e que encontramos também nos nomes dos profetas nas Bíblias hebraicas. E o que é interessante é que essa pronúncia agora, com esse achado arqueológico, ela é provada como conhecida desde antes de Cristo. Ou seja, é algo errado? É algo fora da palavra? Não. É algo realmente certificado, provado, que mesmo sendo uma tábua de alguém que fez um contrato com a outra pessoa debaixo daquela base bíblica, né, do que foi feita no Monte Ebal, realmente há 3.200 anos ou mais antes de Cristo, e quem fez essa tábua de maldição, ela fez com base naquela fé. Se alguém descumprisse, teria como maldição por ter descumprido aquele mandamento debaixo daquela fé. Não quer dizer que aquela tábua foi feita no tempo de Josué, quando eles profetizaram. Até porque o que está escrito ali não é exatamente o que está escrito na Bíblia. Então entendam isso. O que foi feito ali na tábua é um contrato com alguém se baseando naquilo que foi profetizado antes no Monte Ebal, né? Algumas pessoas que são crentes nas Escrituras, elas procuram até fazer negócios e conquistar algo, e antes elas se reúnem e, principalmente os judeus, fecham contratos se baseando às vezes em passagens bíblicas, né? Tomando como exemplo isso aí, dessa tábua de maldição encontrada no Monte Ebal, né? Que é uma forma de contrato com alguém se baseando naquela passagem. Não quer dizer que aquela tábua traz uma escritura daquela passagem, não é isso, tá? Então entendam exatamente o que está acontecendo. É uma notícia que está sendo propagada e crescendo através dos canais no YouTube e até páginas conhecidas do mundo secular, como o UOL.com.br, publicou esse achado. Então vejam que não é algo errado. Muitos pronunciam do inglês e do espanhol Yahweh, né? Ou Yahweh,
mas temos aí uma evidência desde antes de Cristo, seja de 1200 a 1400 ou 3200 anos antes. É uma evidência que conhecia o nome na pronúncia Yahweh, e não Yahweh, Yahweh, mesmo que existe uma conjugação, né, aí nessas pronúncias, mas a pronúncia que era conhecida e temos como evidência e não está errada é Yahweh. Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Que Yahweh os abençoe em nome do seu filho Yahushua, nosso Salvador, aquele que morreu e ressuscitou em um corpo físico e eterno e voltará como prometeu. Shalom e até um próximo estudo.